Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, nossos irmãos também aqui desencarnados que estão neste momento. Todos vieram também para acolher essas palavras do Evangelho que serão proferidas esta noite, nessa nossa pequena casa, aprendizes da fraternidade, onde somos acolhidos desde a entrada do portão, já recebemos tratamento, assim como disse a nossa irmã, né? E todos que estejamos receptíveis para receber, né, esses tratamentos, esses cuidados da espiritualidade, que com tanto amor e carinho cuida de todos nós, certo? E assim, reunidos em nome de Jesus, que Ele mesmo diz, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então podemos assim ter a certeza que nosso Mestre Jesus está ao lado de cada um de nós, para nos receber em seu coração, compreendendo as nossas dificuldades, os nossos desafios e por aquilo o qual estamos aqui, com a certeza, com fé e com esperança, que somos acolhidos, que somos tratados. E com certeza, ao longo do tempo, receberemos todas as preces, todos os pedidos que entregamos na mão do nosso Mestre Jesus. Porque Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona em todas as etapas da nossa vida, nos momentos de aflições, de angústias, no momento de alegria. E Ele está presente no nosso sorriso e em nossas lágrimas. E é assim que temos a certeza que Ele está junto de nós. Assim que permitimos a Sua presença com o nosso amor. E assim pedimos a permissão para começarmos a palestra desta noite, junto aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, a espiritualidade amiga e benfeitora aqui presente, nossos irmãos socorristas, os dirigentes dessa casa, nossos mentores, que com tanto amor está junto de nós, a cada minuto de nossa vida. Convido a todos a fecharem os seus olhos, neste momento, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, visualizando com os braços abertos, a acolher todas as nossas necessidades, todas as dores dos nossos corações, que neste instante Jesus nos abraça e nos diz: filho meu, estou contigo até o fim dos tempos. E assim, Jesus, lhe pedimos que essa noite possamos acolher os ensinamentos de seu Evangelho, que possamos ter a certeza, Senhor, que receberemos tudo aquilo que com o vosso consentimento viemos buscar em seu tempo, porque o nosso tempo não é o mesmo, mas tu nunca deixou de negar a um filho teu os seus pedidos, em suas necessidades. Obrigado, Pai, Pai amoroso e misericordioso, que nos acolhe nesta pequena casa de amor e de fraternidade, que possamos receber nesse instante e sentir em nosso coração o calor do seu amor. E assim, iniciamos a palestra de hoje, com o vosso amparo e a vossa permissão. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, esta noite iremos comentar sobre a nossa inteligência, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. E iremos nos remitir
a missão do homem inteligente na Terra. E começamos falando sobre a inteligência, e sabemos que ela é um dom divino dado por Deus. E também ela é inerente ao nosso espírito, desde nossa criação. O fato de ser bem desenvolvida em alguns de nós, uns mais, outros menos, não seja motivo de orgulho, de inflamação do nosso ego. Porque ao mesmo tempo que recebemos esse dom, essa inteligência, ela também pode ser retirada. A maneira que vamos lidando com a vida, com as pessoas, com as nossas dificuldades e os desafios que vamos encontrar durante o caminho. Visto que todos os homens, todos nós estamos desenvolvendo esta inteligência através de sucessivas reencarnações. Segundo a lei do progresso, o espírito vai se autoaperfeiçoando gradualmente, com os seus esforços, com as suas aptidões, as suas habilidades e o esforço principalmente para adquirir essa inteligência, porque nós devemos nos esforçar e não devemos desistir, porque tudo aquilo que adquirimos nesse processo de evolução são patrimônios espirituais que vêm junto conosco. Por isso, nós temos a reencarnação, porque em cada reencarnação nós vamos cada vez mais crescendo e não vamos ser os mesmos que éramos ontem. Talvez em uma encarnação adquirimos a nossa evolução moral, em outra a evolução intelectual e diversas, mas nunca vamos perder aquilo que nós adquirimos em nosso espírito. E aí eu vou perguntar a cada um de vocês, inclusive para mim, porque aqui também estou aprendendo antes de vocês, porque eu tive que escrever sobre esse assunto. Como estamos usando a nossa inteligência? Qual é o uso que damos a ela perante a humanidade? Perante o nosso lar, perante a nossa religião, ao nosso trabalho, nos meios que nós conduzimos a nossa vida. Será que estamos auxiliando os nossos irmãos com essa habilidade que Deus deu a cada um de nós, Não tem melhores e nem piores, Porque essa habilidade vem a cada um de nós para distribuirmos aos nossos irmãos. Não pode ficar retido em nós, Auxiliamos aqueles que estão mais retardatários, com mais lentidão nessa inteligência, que ainda não adquiriram tanto conhecimento quanto nós, mas esse conhecimento que nós adquirimos, temos o dever de espalhá-lo, de dividir com os nossos irmãos, para ajudar o progresso, e quem sabe a toda a humanidade, porque de repente, não sabemos, podemos nós, em nossa humildade, não questionando tantas coisas em nossas vidas, de repente nos tornamos um gênio. Não sabemos ainda tudo aquilo que carregamos dentro de nós. Estamos avançando como seres humanos, mas estamos adquirindo conhecimentos, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo esta área cognitiva em nossas vidas. E de repente, Deus nos dá a permissão que, através da nossa inteligência, possamos fazer um prodígio e, com ela, auxiliar ou não auxiliar a humanidade. Porque nem todos aqueles que têm essa inteligência e a carrega consigo, pode estar usando ela para o bem. Muitos não usam a inteligência para essa prática do bem. Usam para si mesmos, para proveito do seu ego, proveito do seu orgulho. E com isso essa pessoa vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de fazer o bem aos seus irmãos, porque vai crescendo em si
o apego ao materialismo, às coisas materiais, e vai se esquecendo o porquê ele está aqui na Terra, para que fim ele veio preenchido dessa inteligência que Deus deu. É inerente ao espírito, mas se mal usada, ele pode ter sérias consequências, pois ele vai prestar conta dessa ação que ele não praticou na Terra. E, continuando, compartilhamos esse meio de beneficiar as pessoas através do quê? Se voltarmos à história, nós vamos ver quantos gênios teve a humanidade, quantas pessoas com essa inteligência nos auxiliaram. Se hoje estamos nessa situação, ontem não estávamos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos lá e nós andávamos de cavalo, andávamos de carroça, de bondinho, comunicávamos com as outras pessoas através de cartas, que você mandava hoje, demorava quase um ano para receber a resposta, e até lá o problema já tinha sido solucionado. Mas todos se serviam desses materiais. E com o processo do desenvolvimento dessa inteligência, chegamos aqui hoje. E nós temos carros, aviões, carros até eletrônicos. O avanço que deu tudo isso, certo? Então temos meios mais práticos de vivermos, de nos interagirmos uns com os outros. Temos o computador, temos a internet, temos o celular. Hoje você quer falar com alguém, é um segundo. Aquela pessoa já está te respondendo, ela já alcançou o seu recado. Então vemos quantos benefícios nós alcançamos através dos cientistas, desses gênios que colaboraram para que nós avançássemos um pouco mais no progresso, não é? Mas, e aqueles que não usaram essa inteligência a benefício dos seres humanos, a benefício desse progresso da humanidade, para acelerar o nosso passo a caminho, né? E o que vemos? Se nós nos remetermos lá atrás, em Roma, no Império de Roma, nós vamos ver que eles tinham uma habilidade, uma inteligência para produzirem instrumentos de autoflagelos aos nossos irmãos cristãos e outros, que esses instrumentos traziam tanta dor, era uma dor que prolongava o martírio desses homens, desses seres. A estratégia de ser feito todo esse mecanismo era tão minuciosa que a gente mal imagina o suplício das pessoas que sofriam por esses instrumentos, inclusive Jesus. Jesus praticamente foi retalhado quando foi chicoteado. Nas pontas daquele chicote eles eram pontiagudos. Quando eles chicoteavam Jesus, não só chicoteava, como cortava a carne e torcia. Aquilo era estrategicamente pensado para trazer aquela dor e aquele suplício. Por que não? Essa inteligência não foi usada para beneficiar aquela humanidade naquela época? Podiam eles não sofrer tanto? No entanto, encontramos em nossa história os grandes gênios, inteligências grandíssimas que auxiliaram tanto a humanidade. Vamos nos remeter ao nosso irmão Albert Einstein. Ele foi uma das mentes mais brilhantes da ciência e o seu legado inclui explicação do efeito fotoelétrico, a formulação da teoria da relatividade espacial geral e restrita,
além de grandes contribuições físicas da estatística. E uma frase desse nosso irmão que marcou muito a todos nós, a sua frase muito importante, ele diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal. Exatamente isso. Quando nós procuramos o conhecimento, o aprendizado, influindo isso na nossa alma, não somos mais os mesmos. Não podemos dizer que hoje somos o mesmo do ano passado, do ano retrasado, porque nos esforçamos para adquirir conhecimento. E esse conhecimento vai nos tornando pessoas melhores, à maneira que vamos usando esse conhecimento para a nossa inteligência. Falo também da nossa irmã Marie Curie, uma cientista polonesa. É uma das figuras mais inspiradoras no campo da radiologia e da nuclear. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única em duas áreas, física e química. Seu trabalho pioneiro na pesquisa da radioatividade abriu um caminho para aplicações médicas cruciais, incluindo a radioterapia para tratar o câncer. Maravilhosa essa irmã, como contribuiu. Palmas para ela. E vemos o quanto essas pessoas colaboraram e nos beneficiaram. Porque nada veio de graça, né? Hoje temos tantas facilidades, temos a eletricidade, temos, como disse anteriormente, o celular, tantas facilidades. Devemos agradecer a esses irmãos, né? Que usaram esse dom que Deus deu. Porque vem dessas inteligências acumuladas em seu espírito, acumuladas por várias reencarnações e vieram beneficiar dessa forma todos nós. Mas, na contramão, vemos aqueles que não a utilizaram para o bem, menosprezando e humilhando os menos favorecidos, pessoas que tiram vantagem de outras por se sentirem uma mente mais enriquecida e às vezes se sentem diferenciados da raça humana, se sentem no poder, se sentem deuses e se afastam realmente da divindade. Vemos, por exemplo, na época da Inquisição, quantos tormentos também foram usados, quantas torturas. Não pode ser um homem que não tem inteligência que não fosse fazer tamanha loucura contra a nós, a humanidade, nos sofrimentos que todos passamos naquela época, não é verdade? Então vemos que tudo tem uma causa e um efeito. Durante algumas ou mais existências, nós vamos adquirindo essa inteligência, mas muitos desses homens que fizeram o mal e atrocidades pela providência divina, eles vão prestar conta. E os nossos irmãos, no Livro dos Espíritos, nos diz: se a humanidade usasse bem essa inteligência, com amor e fraternidade para todos os seres humanos, talvez eles não teriam tanto trabalho, não teriam tanta dificuldade e nós sairíamos mais felizes de toda essa história. Mas o homem usa o seu orgulho, infelizmente ainda temos essa negatividade junto conosco, carregamos esses maus vícios em nosso espírito e aí acabamos voltando em outras reencarnações, talvez pelo grau da maldade que fizemos, o mau uso dessa inteligência, com gravíssimas consequências. Voltamos em um corpo físico, talvez deficientes,
para aprendermos novamente o bom uso dessa inteligência. Aí pensamos, tudo vem ao nosso alcance e tudo também é tirado de nós. A mesma medida que nos é dado, também nos é tirado. Por amor, hein? Pela providência divina. Porque Deus nos ama tanto que Ele nos dá oportunidade, mesmo com os nossos erros, de nós nos refazermos novamente. Mas daí pensamos, o que eu posso fazer com a minha inteligência? E podemos também melhorá-la, nos aprimorando nos estudos, nos conhecimentos. Sabe, muitas pessoas dizem, né, no seu campo de zona de conforto, eu pedi para Deus, Deus vai me ajudar. Se Deus quiser, um dia a minha vida vai melhorar. Não, gente, não podemos ficar nesse estado, estáticos. Nós estamos aqui para nos movimentar, para interagir e melhorarmos. Todos nós somos capazes. Por isso, Deus nos deu a inteligência. Ela pode começar, talvez, como o tamanho de um grão de mostarda, mas ela pode se tornar do tamanho de uma árvore frondosa, como essa sementinha. A árvore da mostarda, desse grão de mostarda, é uma árvore imensa, gente, apesar dessa sementinha ser tão pequenininha. E assim a nossa inteligência pode ser desenvolvida, mas através dos nossos esforços, através de nós sairmos da onde estamos e procurar conhecimento, procurar resolver os nossos problemas. Não há aquele que não possa ser resolvido. Não podemos desistir dos nossos desafios. Eles podem ser resolvidos, independente do tempo que isso vai levar. Mas todos nós conseguiremos, porque tem uma frase de Jesus que no meio dessa história achei interessante. Ele diz, eu fiz tudo isso e vós também podeis fazer. Jesus era um ser maravilhoso, grandiosíssimo. E tudo aquilo que Ele fez com amor, com caridade para todos nós, nós imaginamos a inteligência de Jesus, a sabedoria que Jesus carregava. E Ele mesmo dizer para nós, vocês também podem fazer. Isso nos traz essa esperança, porque nós temos esse comprometimento com nós mesmos, de desenvolver ao longo da nossa vida essa inteligência, esse dom maravilhoso que nos é dado. E ele é acumulado em todas as nossas existências. Mesmo que por algum motivo abusamos dessa inteligência e nós viemos reencarnar novamente, ela pode ser sim bloqueada. Mas ela não é tirada de nós, ela continua ali. Porque nós vamos passar por um novo processo de aprendizado, um novo processo de nos desenvolver novamente com outros conhecimentos, com outras experiências. E aí adquirimos realmente o que Deus quer de nós. Porque Ele nos quer inteligentes, sábios e humildes para nós chegarmos à perfeição. É dessa maneira. Nós não vamos chegar à perfeição burros e competentes. Não somos isso. Desde o menor irmão que ainda está se desenvolvendo até o gênio da humanidade, nós temos todo esse processo. Então, é isso que Deus quer de nós. E é aí que todos nós vamos chegar. E aqui eu trouxe uma pequena exposição de um menino chamado Leonardo. Ele tem 12 anos de idade. E ele era um menino muito estudioso e gostava muito de aprender. Mas, antes de continuar, vou falar para vocês. Nosso corpo é um corpo de criança, um corpo adulto ou um corpo de um idoso. Podemos ter esse, da criança ao idoso, mas nosso espírito é um. Pode
Pode ser um menino, como pode ser um idoso. Então, vamos entender essa história. Ele, sempre que aparecia algo desconhecido, ele ficava curioso, procurava se informar. Estava sempre com um livro na mão, lendo ou desmontando um aparelho quebrado para conhecer como funcionavam aquelas peças dentro daquele aparelho. Na escola, ele era sempre o primeiro aluno da classe e os demais o admiravam muito. No entanto, Leonardo tinha um grave defeito. Não gostava de repartir o que sabia. E quando encontrava alguém que sabia menos que ele desprezava. Quando aconteceu um dos amigos de pedir a ele explicações sobre qualquer matéria, afirmando que não tinha entendido bem aquilo que tinha sido explicado, ele respondia com a cabeça erguida: eu não. Procure se informar, preguiçoso. Pegue o livro e leia. E assim acontecia sempre quando alguém lhe pedia ajuda. Nunca estava disponível. Aos poucos, em virtude do seu orgulho e egoísmo, os colegas e amigos começaram a se afastar. Vagarosamente, mas começaram a se afastar. E aí, ao ver-se sozinho, Leonardo estranhou a atitude de seus amigos. Um dia, comentou com a mãe bem chateado: mamãe, eu não sei o que houve, ninguém mais me procura. Meus amigos não vêm mais aqui em casa e nem me convidam para jogar. O que será, mamãe, que aconteceu? A mãe, que conhecia bem o filho e a sua maneira de agir com as pessoas, com seus amigos, considerou: meu filho, várias vezes vi os seus colegas o procurarem pedindo ajuda e você sempre recusou. Será que não ficaram chateados por causa disso? Leonardo respondeu muito chateado: e a senhora acha que eu deveria ajudá-los? Eles têm os mesmos livros que eu, recebem as mesmas aulas que eu recebo. E por que não aprendem? Por que não entendem? A verdade é que eles não gostam de estudar, são preguiçosos. Leonardo, não é preguiça, disse sua mãe. É que nem todos têm a mesma facilidade que você tem de aprender e absorver os conhecimentos. As pessoas são diferentes, meu filho. Muitas nem entendem o que os professores estão tentando explicar na sala de aula. Acha mesmo, mamãe? Indagou o rapazinho bem pensativo. Acho. E tem mais. Alguém acende uma luz e a coloca debaixo da mesa? Claro que não, mamãe. Pois foi o que Jesus disse certa vez, que ninguém acende uma luz e a coloca debaixo da mesa, mas sobre ela, para que possa iluminar a todos. Essa luz de que Jesus nos fala é a luz do conhecimento, meu filho. O que adianta sabermos muito se egoisticamente não dividimos o que sabemos com alguém? Por alguns instantes, o menino ficou calado, ficou pensativo, depois falou: entendi, mamãe. É como fazem os professores, não é? Existem pessoas de todas as áreas que dividem seus conhecimentos com os outros.
que por sua vez vão repassar a outros. Nunca tinha pensado nisso. Isso mesmo, meu filho. Repartimos o que temos e recebemos o que os outros têm para nos ensinar. Há sempre uma troca constante entre as pessoas. Leonardo seguiu pensativo. Precisava de mudar aquela situação. Aquilo já começou a perturbar o seu coração e a sua mente. Sentia-se agora, depois da explicação de sua mãe, um pouco mais animado. As palavras de sua mãe tinham-o alertado sobre o seu comportamento negativo. E à noite, fazendo uma prece, Leonardo pediu auxílio ao nosso Mestre Jesus. E assim, pensando, foi à casa de cada um dos amigos, pedindo desculpas pelas suas atitudes e os convidando para um jogo de futebol, para uma pequena reconciliação. Achou que naquele instante era a melhor maneira de trazer os seus amigos junto de si. Minha mãe a minha mãe preparou para eles a mãe dele preparou um lanche para ele. E ela chamou seus amiguinhos e disse: vamos comer um lanchinho. Eu estou emocionada por essa história que é muito linda, desculpe. Todos bateram palmas, alegres e contentes por aquele carinho e acolhimento da mãe. E também pelo seu amiguinho, de ter pedido desculpa e reconhecido a sua falha. Um deles exclamou: Leonardo, você está tão diferente. O que aconteceu? E ele respondeu: eu mudei, Luiz. Antes eu achava que todo mundo deveria aprender como eu. E muitas vezes tratei vocês muito mal por isso. Agora eu sei que todo mundo e eu também temos o dever de repartir com as outras pessoas tudo que sabemos. É uma troca constante e a gente dá e a gente recebe. Tudo no mundo funciona dessa forma. Quando isso não acontece, é como um arado que, sem atividade e corroído pela ferrugem, o alimento que guardamos acaba estragando, a roupa que não usamos é roída pelas traças, e assim vai. E é assim também que ocorre com aquilo que sabemos. Se não dividirmos, acaba se perdendo. Vejam Jesus. Ele se doou por inteiro e nada recebeu dos homens. No entanto, as suas lições permanecem até hoje, iluminando os nossos caminhos. Devemos isso à generosidade de nosso Mestre. Todos o fitavam com admiração e respeito ao ouvi-lo falar daquela maneira, tão emocionados e comovidos ao aprenderem esta lição tão grandiosa da noite, que mesmo eles, sendo desprezados pelo Leonardo, além da sua inteligência e dos ensinamentos da escola, que queriam aprender uma coisa maior ainda, que podemos sim dividir tudo que temos, pois vamos receber muito mais. Mas também, ao contrário, se não damos o que temos, nada receberemos também. Então a vida é um dar e receber, mas que possamos pôr essa candeia acima da mesa, para que podemos iluminar não só a nós mesmos, mas dividirmos desta luz com todos aqueles que ainda precisam desse auxílio. Que possamos levar essas lições em nossas vidas, que podemos agradecer ao Mestre Jesus por nos darmos a oportunidade de sermos pequenos
pequeninas luzes a iluminar o caminho dos nossos irmãos, que tanto necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio física e espiritualmente. Somos todos irmãos, que possamos nos abraçar, nos entender assim como os amiguinhos de Leonardo, emotivos por essa explicação, mas entendendo o que devemos fazer de nossas vidas, daquilo que Jesus nos deu, o dom divino da inteligência, que é inerente ao nosso espírito, que é acumulado pelas encarnações, e assim fazer bom uso para futuramente nos tornarmos seres felizes, inteligentes, mais evoluídos. E assim, meus irmãos, agradeço a atenção de todos que estão aqui presentes, aos nossos irmãos também que estão nos ouvindo, e os convido para virem à nossa casa, para receber esse acolhimento, este amor, este carinho, as energias que circulam entre nós com a presença do nosso Mestre Jesus, que onde está 2 ou mais pessoas, Ele está no meio delas. E assim receber também o tratamento do passe, onde nossas irmãs passistas nos acolhem na câmara de passe com muito amor, com muito carinho. E assim somos auxiliados pela espiritualidade, recebendo o tratamento e o remédio necessário para as nossas necessidades físicas e espirituais, que está sendo dada pelo nosso Mestre Jesus a todos nós. Batei, buscai e achareis. E assim convido a todos a fecharem os vossos olhos, elevando o nosso coração e as nossas mentes, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade, aonde possamos nos sentir tocados, inflamados pelo Teu amor, por esta luz que vem do mais alto, a percorrer todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, trazendo a paz, trazendo o conforto, a tranquilidade em nosso ser. Mestre divino, que possamos receber de Suas mãos esse momento, tudo aquilo que necessitamos, com a permissão de nosso Pai Celestial. Que possamos ter a fé necessária, a perseverança e a esperança, Senhor, que no caminhar de nossas vidas vamos colhendo e distribuindo flores de luzes a todos aqueles que caminham junto a nós. Que possamos nos capacitar na inteligência, nos aprendizados, para a evolução e o progresso de nossa alma e de todos aqueles que caminham junto a nós. Que as Suas bênçãos, Senhor, se estendam a nós e a todos aqueles que amamos, a todos aqueles que se encontram necessitados em suas almas, em suas vidas, num leito de dor, numa prisão, num orfanato, que eles possam receber neste momento, assim como nós, Senhor, essas energias que vêm nos renovar, que vêm dar força e bom ânimo ao nosso ser. E assim, Senhor, agradecidos aos nossos irmãos espirituais, a espiritualidade amiga e benfeitora, vamos todos juntos nos direcionar a nosso Pai, com a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novas tentações, porque a maior delas, Pai, é ficar distante de Ti e de seus santos ensinamentos. Que possamos assim, Senhor, caminharmos durante essa semana com as Suas bênçãos divinas, no Seu amparo e na Sua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada. E que todos nós possamos estar todos preenchidos por este amor do nosso Divino Mestre, Jesus.